quebra-cabeças do sistema de saúde é montado de forma única em cada país. Aqui na França, o modelo é bem diferente do americano ou do brasileiro, mas existem problemas comuns. O aumento da expectativa de vida e as inovações tecnológicas impõem desafios tanto aos países ricos quanto aos pobres. No segundo programa sobre o acesso à saúde no mundo, o Sem Fronteiras busca entender o que há de comum entre as questões que afetam os diversos países e os caminhos para o futuro do sistema no Brasil. Há 4 projetos de lei diferentes no Congresso americano. Todos tornam obrigatória a compra de um plano de saúde por cada cidadão. Quem não puder pagar será ajudado pelo governo. No momento, quase 50 milhões de americanos não têm seguro de saúde. As seguradoras não poderão mais recusar segurados por doenças pré-existentes. O custo do programa é avaliado em quase $1 trilhão. Obama diz que a conta será paga em parte com cortes de custos na assistência médica aos idosos. Por isso, muitos deles se voltaram contra Obama. O presidente quer que o governo possa oferecer um plano de saúde mais barato para competir com os planos privados. Essa é a proposta mais polêmica e tem despertado mais oposição. O Sem Fronteiras ouviu o especialista em saúde do Manhattan Institute, Paul Howard. But what are the alternatives? To keep the system as it is? I think the alternative is to move towards more of a consumer-directed program where we empower people either with vouchers or through tax deductions to use their own money to buy at least basic catastrophic health insurance. And by making them smarter and more involved in the healthcare process, they'll ask what's really the quality of the procedures that they're getting, what's the cost, and hopefully that will improve both cost and quality over the long term. In most areas, technology is bringing prices down. Why is that not happening in healthcare? That's a fantastic question. And I think the reason is that there is no customer at the point of service who demands to know what the price is, what the quality of the product is. The main payers, even in the U.S. system, the single largest payer is the government. Next is the insurance companies. And those companies are not the patients, not the people who are receiving the care or the quality of the care, and they're largely indifferent about the price in the sense of money goes from employers or the government directly to the insurer or the provider, and there are no quality signals given by the patients or the customer or price signals. So the problem is that people expect that their medical costs will be paid by someone else. There may be no such thing as a free lunch, but people think that there's a free lunch because of the way that the U.S. and quite frankly all nations right now tend to finance healthcare. In the U.S., if you work at a large employer, you get a tax benefit. Starting in World War II in the U.S., we said that any health insurance that was provided through your employer was tax-free. That leads Americans to think that someone else is paying for their health insurance, that this is in effect free. In reality, it's coming out of their salaries, it's coming out of their pensions, and it contributes to cost inflation over time because there's no one there saying, I need to hold prices down, I need to get more quality. In your view, what is the future of healthcare? I think the future of healthcare around the world is inevitably going to have to devolve into more individual services, more personalized services, and more consumer-oriented services, because we haven't found a way through any type of third-party payment system, whether it's insurers or employers or the government, of adequately controlling healthcare costs and improving quality. The only person who's really in a position to do that is you or I when we're actually in control of our own spending and have to make those kinds of decisions. A multidão de turistas que passeia por Paris quase nunca repara num dos grandes monumentos da França: o sistema de saúde. A segurança social, ou Sécurité Sociale, foi criada pelo general de Gaulle logo depois da Segunda Guerra. Chegou ao século XXI como um exemplo a ser seguido por outros países. Os 65 milhões de habitantes são cobertos por um sistema de reembolso. O governo devolve aos cidadãos 70% do valor das consultas e de remédios e 80% do custo de internações hospitalares. Existem exceções e elas são ainda melhores do que a regra. Grávidas, deficientes e a população de baixa renda têm cobertura completa. O mesmo vale para vítimas de acidentes do trabalho e para as doenças mais graves.
O eficiente sistema público é a primeira opção, mesmo para quem tem seguros complementares. Um dos problemas do modelo francês é que a possibilidade de escolha é limitada. A triagem de cada paciente é feita sempre por um mesmo médico de família, que encaminha os doentes para hospitais pré-determinados. Quem vive perto de um grande hospital às margens do Sena tem mais chances de ser bem atendido do que alguém que vive no interior do país. E mesmo quem olha a fachada dos mais modernos hospitais não enxerga o problema principal. Está faltando dinheiro para manter um sistema tão bom. A França é o segundo país do mundo que mais gasta com saúde, depois dos Estados Unidos. São 2.650 euros anuais por habitante, o equivalente a R$ 7.000. Isso corresponde a 11% do PIB francês. Em 2009, a Sécurité Sociale vai ter o maior déficit de sua história. Em tempos de crise e desemprego, a arrecadação cai acentuadamente, porque o modelo é baseado em impostos específicos sobre os salários. Os trabalhadores pagam 15%, os empregadores 35%. Muitos reclamam que isso encarece demais a mão de obra e aumenta o desemprego. O governo vem cobrindo os sucessivos rombos no orçamento. Mas muitos analistas dizem que, em breve, o presidente Nicolas Sarkozy vai ter de enfrentar o desafio de reformar o sistema e tomar medidas impopulares. O Sem Fronteiras foi ouvir o economista Pierre-Yves Joffard, especialista em políticas de saúde. Professor, nós conversamos com um francês que teve uma doença muito séria, teve câncer, foi tratado e teve 100% do seu tratamento pago pelo sistema de saúde público. Essa é a realidade para todos os franceses? It's not the reality for everybody, but overall, there are not that many financial barriers to healthcare in France. Now the question is whether you have access to good quality care. And there are still huge inequalities in France in terms of information. I have lots of medical doctors, and each of them says, you know, if you have a problem, before choosing a hospital, give me a call. And I will tell you where to go and where not to go. And this kind of information creates lots of inequality because many other people do not have this access to this information. Professor, os problemas dos sistemas de saúde no mundo são basicamente os mesmos para todos os países. Expectativa de vida aumentando e a elevação do custo de novas tecnologias de saúde. A França tem a resposta para isso? Medical innovation brings each year new procedures, new drugs, which are getting more and more expensive. The unit cost of a medical treatment is increasing because we have more and more tailor-made drugs, tailor-made treatments, and that's very expensive. So at some point you have to ask a question, is it worse, and who should pay for it? So people have tried to say what's the cost of innovation. We know that it's very costly and that it's going to be more and more costly, but we also know that it brings a lot of value. And the overall balance in the last 20 or 30 years is there's no doubt that the value has exceeded the cost by much. So it may continue in the future or not. How long do you think that the current system can last without major changes? That's a tough question. It has to. I mean, it has to change. It will have to change. It has been changing. In the last 30 years, there have been 25 or 22 reforms. So almost each year there is a reform, and in many cases the reform is supposed to be the last one, and it's supposed to be, you know, we have the solution now. We've worked it out. It's going to work. But the truth is, we don't know. So we don't know how to make it. We don't know how to make the healthcare system more efficient. We know a couple of things that should be done, like changing, as I said, the physicians' payment schemes, as changing the regulation of general practitioners. But there are strong oppositions to these changes, political reactions. So, as you mentioned in the beginning, for the second part of the deficit that's caused by the system itself, what are the main fixes that could be done in a short period of time?
One of the main issues in France has to do with the way we regulate, or the way we do not regulate, actually, the medical doctors. Doctors have a complete freedom to go where they want to go, to prescribe what they want to prescribe, and they are paid on a fee-for-service basis. So each time you go to see a doctor, the doctor receives an additional amount of money. Now we know that this system has some inflationary incentives. Now there's other countries like the UK, for instance, where there have been tremendous changes, and including, so doctors are paid, receive a certain amount of money each year, which depends on the quality of care, how much they perform on a variety of indicators, and I think that's a lot better, because then you can monitor and you can make sure that doctors actually help to accomplish some targets in terms of population health, and that's probably a lot better and a lot less waste of resources. No Brasil, todos os brasileiros têm direito a atendimento médico, é o que diz a lei. Na prática, o Sistema Único de Saúde, o SUS, criado há 20 anos, enfrenta dificuldades, embora tenha feito progressos. Quase 80% dos brasileiros, 150 dos 190 milhões, só contam com os serviços médicos públicos. Os outros 40 milhões têm planos de saúde ou recorrem à medicina particular. Os problemas do SUS são os de sempre. Falta de recursos, má administração e, muitas vezes, simplesmente desvio de recursos, traduzidos nas imagens cruéis que nos acostumamos a ver. Filas imensas, pacientes em corredores, hospitais caindo aos pedaços. 3,5% do PIB do Brasil são destinados à saúde pública, em comparação com índices que chegam a 10% nos países ricos. A situação só não é mais grave porque a saúde particular representa 4% do PIB. Novos recursos dependem de uma lei, ainda não regulamentada, que determina que os estados devem repassar 12% de suas receitas para a saúde. Outra iniciativa, polêmica, é a tentativa de recriar a CPMF através da Contribuição Social para a Saúde.